Lucas capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 36, e todos juntos lerão comigo o versículo 38. Assim diz a palavra do Senhor. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Todos comigo. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Oremos ao nosso Deus. Pai, fala ao nosso coração nesta manhã. Pai, dá honra e glória ao teu nome e ao nome de Jesus. Esse é um domingo em que celebramos o Natal, porque tu nos amaste e deste Cristo por nós. Ó Pai, é um domingo atípico, porque no mundo ainda celebra a final da Copa do Mundo. Nosso país não está e nós estamos aqui te adorando neste horário. Mas, ó Deus, ó Pai, abençoa os que aqui estão, aqueles que tu trouxeste, que a tua palavra venha ao encontro do coração de cada um de nós, e que nós aprendamos, Senhor, que a maior bênção do Natal é podermos ter um relacionamento vivo e pessoal com o Filho de Deus. Dá-nos a bênção de conhecer mais ao Senhor Jesus. Fala conosco, Deus, nós oramos, nós te imploramos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se, amados irmãos e irmãs. No ano de 1969, queridos irmãos e irmãs, o mundo vivia o auge da Guerra Fria, onde Estados Unidos e União Soviética viviam uma grande batalha. Os soviéticos se sentiam extremamente orgulhosos porque eles mandaram um homem ao espaço antes que os americanos. Mas no ano de 1969, os Estados Unidos da América conseguiu completar a sua expedição para a Lua. E no dia em que Neil Armstrong pisou na Lua, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, em rede nacional no seu país, celebrando a sua vitória sobre os russos e soviéticos, disse: esse é o dia mais importante da história da humanidade, o dia no qual o homem pisou na Lua. Tudo isso aconteceu só para depois de alguns minutos o presidente Nixon receber uma chamada telefônica no seu telefone preto da Casa Branca do evangelista Billy Graham. E o evangelista o parabenizou pela grande conquista da nação, mas disse a ele o seguinte: senhor presidente, hoje o senhor cometeu um grande equívoco. O dia mais importante da história da humanidade não é o dia no qual o homem pisou na Lua. O dia mais importante da história da humanidade foi o dia no qual Deus pisou na terra. O Natal, amados irmãos, é isso. É o dia do qual Deus pisou na terra e se fez um de nós e veio ao mundo dar a vida na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Neste texto, irmãos, nós encontramos o Senhor Jesus sendo levado ao templo. A criança era apresentada no templo se fosse menino, depois de 33 dias do seu nascimento, porque a mãe se purificava do menino com 33 dias. Se fosse menina, seriam 66 dias. Então era considerada a purificação do menino depois de 33 dias, provavelmente aqui Jesus está no seu 40º dia de vida. E quando ele é levado ao templo, vocês se lembram muito bem que Simeão, que esperava de parte do Senhor a promessa de que não veria o Cristo antes de morrer, se aproxima de Maria e de José, toma o menino e diz: agora despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram, Senhor, a tua salvação.
Quando aquele alvoroço é gerado no templo de Jerusalém, queridos amigos e irmãos, todos ficam perplexos. Quem será esse menino? Esse homem cheio do Espírito Santo está falando verdades maravilhosas acerca dele. E a palavra de Deus nos conta que havia ali no templo uma irmã profetisa, uma irmã que entendia a revelação de Deus e pregava a palavra de Deus para o povo. Ana, filha de Fanuel. Fanuel significa manifestação do próprio Deus, da tribo de Aser. Uma senhora já de 84 anos, avançada em dias, foi casada durante 7 anos e depois que o seu marido morreu, ela foi morar no templo para dedicar-se a uma vida de oração, de piedade, de compartilhar a palavra, para ser uma bênção nas mãos do Senhor. O texto nos diz, no versículo 37, que ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Naquele momento, quando Simeão revelou quem era aquele menino, a palavra de Deus nos diz que Ana, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Nesse texto, irmãos, nós aprendemos de maneira maravilhosa como nos relacionarmos com Cristo Jesus. Esse ano, para nós, parece que o Natal começou um pouco tarde. Um ano de eleições e grande embate político no nosso país. Depois veio a Copa do Mundo. E eu mesmo outro dia comentava, esse ano, graças a Deus a cidade está enfeitada e muito bonita, mas esse tempo chegou mais tarde, por causa das lutas que nós estamos vivendo. Mas é extremamente importante você pensar que o Natal não é só um tempo de intercambiar presentes. O Natal não é só um tempo de você gastar o seu 13º e talvez comprar aquela televisão que você queria comprar, ou aquela geladeira que você queria comprar, ou trocar de carro no fim do ano, pastor, louvado seja Deus. Tudo isso você pode fazer, mas você tem que entender que o Natal é a vinda do nosso Senhor e Salvador ao mundo, para perdoar os nossos pecados e para que nós o conheçamos mais. Neste tempo de Natal, você deve desejar ter um relacionamento vivo e pessoal com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E é isso que o texto nos ensina, como nos relacionarmos com Jesus. Você que está neste tempo de Natal, como você pode se relacionar com o Senhor Jesus? Inicialmente o texto nos diz no versículo 38, aproxime-se dele. Como nos relacionarmos com Jesus? Em primeiro lugar, o texto nos diz, aproxime-se dele. O versículo 38, olhando para a atitude de Ana, diz, e chegando ela naquela hora. Queridos amigos e irmãos, a ideia de chegar naquela hora dá a impressão de que ela viu o que estava acontecendo naquele momento. Mas a ideia do verbo no grego aqui é muito mais do que isso. A ideia é que ela de fato se aproximou de Jesus naquela hora. O verbo traduzido para chegando aqui pode ser traduzido também como colocar-se ao lado de. É como se Ana ouvisse dizendo, eis agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Ana viu aquilo e correu para Jesus. Se aproximou de Jesus, quis ficar ao lado de Jesus, ela quis ficar pertinho daquele que era a resposta das orações do povo de Deus, do Messias prometido, do Salvador do mundo. Ana nos ensina como nos relacionarmos com Jesus. Se nós queremos ter um relacionamento vivo e pessoal com Cristo Jesus, nós devemos nos aproximar dele. Aproximemo-nos dele. Se você olhar para os textos de Natal, todos refletem isso. Quando os magos viram a estrela profetizada em números lá no Oriente, eles viajaram durante 1 ano para se aproximarem de Jesus. Quando os pastores de Lucas capítulo 2 viram a miríade de anjos celestiais, e o anjo diz a eles que o sinal é que eles verão a criança envolta em faixa, quando ele diz que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Os pastores, quando têm aquela revelação maravilhosa, depois de um momento de perplexidade, disseram, vamos a Jerusalém e vejamos a maravilha que o Senhor tem mostrado a nós. Eles quiseram se aproximar de Jesus. E se eu e você queremos de fato viver o Natal na sua essência, nós devemos buscar um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor.
Talvez, querido, você está na igreja há muitos anos e você se tornou meramente um religioso. Você vem, participa do culto, participa da liturgia, mas você sai daqui, você não lê a sua Bíblia todos os dias, você não ora, você não apresenta a sua vida diante do Senhor, você não é cheio do Espírito Santo, o seu coração já não se arrepende mais dos seus pecados, você já está endurecido, pois o Senhor te trouxe aqui no dia desta cantata de Natal, para que você entenda que você neste Natal precisa se aproximar do Senhor Jesus, porque foi Ele quem deu a vida na cruz para salvar você. No dia da cantata de Natal, ouça o Senhor dizer para você, talvez você está cansado nesse fim de ano, muita briga por causa de política, o Brasil não chegou nem na semifinal da Copa, você está triste nesse fim de ano, ouça Jesus dizer para você, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus quer tirar o peso dos seus ombros. Jesus quer tirar você dessa tristeza terrível. O Senhor quer te livrar da depressão. O Senhor quer te encher de alegria e trazer um renovo para o seu coração. Que nessa manhã você se arrependa dos seus pecados. Você creia que Jesus Cristo te amou e deu a vida na cruz para te salvar. E que você diga, Senhor, eu estou aqui. Eu quero conhecer-te mais. Que o Senhor abra os teus olhos neste Natal. Que o Senhor mesmo se revele a você. Que você tenha o privilégio de conhecê-lo mais. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Mas ao olharmos para o exemplo maravilhoso de Ana, nós temos que responder à pergunta, como nos relacionarmos com Jesus? Em primeiro lugar, o texto diz, aproxime-se dele. Mas como nos relacionarmos com Jesus? Em segundo lugar, o texto nos diz, agradeça a Deus. Como nos relacionarmos com Jesus? Agradeça a Deus. Versículo 38, diz assim, todos vão ler comigo até graças a Deus. Versículo 38. 1, 2, 3. E chegando naquela hora, dava graças a Deus. Irmãos, essa expressão aqui é maravilhosa. Revela que Ana tem uma gratidão efusiva, gratidão espontânea, ações de graças autênticas. A alma dela entra em folguedo, em festa, em júbilo, em alegria. Ela agradece a Deus. E o verbo usado para agradecer no grego aqui é o verbo de onde vem a nossa palavra no português, homologar, que significa um reconhecimento oficial de um documento. Ela estava dizendo o seguinte, que ela reconhecia verdadeiramente que ali estava diante dela o próprio Filho de Deus, e por isso a sua alma agradecia e exultava, porque Deus estava cumprindo a promessa feita lá em Gênesis 3,15, quando ele disse a Eva que a serpente morderia o calcanhar do filho da mulher, mas o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Aqui está aquele que vai morrer na cruz do Calvário, sendo mordido pela serpente, mas quando morrer, esmagará a cabeça da serpente, pagando os nossos pecados na cruz. Ana agradece porque ela sabe que está diante dela o próprio Salvador do mundo. Deus é fiel, Deus cumpre as suas promessas, Deus cumpre a sua palavra. É por isso que se no Natal nós queremos nos relacionarmos com Jesus, reconhecendo que somos pecadores miseráveis, que por nós mesmos jamais poderíamos agradar a Deus. Se Deus fosse nos tratar como nós merecemos, Ele nos lançaria no inferno da sua ira. Mas porque Ele nos amou e mandou Jesus Cristo pagar os nossos pecados na cruz,
e o constituiu, como diz a Bíblia, o único mediador entre Deus e os homens. Se nós entendemos o tamanho da salvação que recebemos, se nós entendemos o tamanho da bênção da vida eterna, se nós entendemos que ninguém nunca jamais poderá nos arrebatar das mãos do Senhor Jesus, então a nossa atitude tem que ser como a de Ana, saltar de alegria, dizendo: aleluia, louvado seja Deus, o Salvador chegou, toda glória seja dada ao Senhor. Maria reagiu da mesma forma, quando o anjo revelou a ela que ela seria a mãe do Filho de Deus. Em atitude de gratidão, ela cantou: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Eu quero perguntar a você: você entendeu que a maior bênção que você tem na sua vida é o perdão de pecados? Você entendeu que a maior bênção que você tem na sua vida é a vida eterna? Você entendeu que a maior bênção que você tem agora é ser adotado como filho de Deus e que ninguém arrebata você das mãos do Senhor? Você entendeu que quando você entrar nos céus, ninguém vai apontar o dedo para você, falando todos os pecados que você cometeu, porque Cristo já pagou os seus pecados na cruz. E quando você cruzar os umbrais da Jerusalém celestial, o Rei estará esperando por você e te dirá: seja bem-vindo, bendito de meu Pai, para as moradas eternas que eu preparei para você. Se você entendeu o grande amor de Deus por você, a ponto de dar o único filho dele na cruz do Calvário, nesse Natal o seu coração vai transbordar de gratidão. A sua alma vai exultar no Senhor. E você vai experimentar a verdadeira felicidade, porque a sua alegria está no fato de que Deus te ama e deu o único filho dele numa cruz para pagar os teus pecados. Se você quer agradecer conosco, se você quer dizer: pastor, eu também quero esse perdão de pecados, eu também quero essa vida eterna, eu também quero essa paz com Deus no coração, eu quero ter a certeza de, se morrer hoje, eu vou entrar no céu de Deus. Nessa manhã, se você que está aqui reconhece que é pecador e diz: Deus, me perdoa de todos os meus pecados, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu creio nele como meu único Senhor e Salvador, eu o recebo em meu coração. João no capítulo 1 diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os judeus não receberam Jesus, mas você pode recebê-lo hoje. Basta com que você se arrependa dos seus pecados e diga a Deus: Deus, eu creio que tu me amaste e mandaste teu filho pagar meus pecados na cruz, e eu recebo Jesus no meu coração hoje como meu único Senhor e Salvador. Jesus vai entrar, vai perdoar os teus pecados, vai trazer paz para a sua vida, vai transformar você, vai dar significado para a sua existência, vai te dar a vida eterna, e das mãos do Senhor nunca ninguém jamais poderá te arrebatar. Que Deus te visite com salvação nessa manhã, que todos nós agradeçamos a Deus pelo grande amor que Ele nos deu através da pessoa de Jesus. Eu quero lhe perguntar nesta manhã: como tem sido o teu relacionamento com Jesus? Você tem sido meramente um religioso? Você só está aqui porque é a tradição da sua família? Você entendeu o grande amor de Deus por você?
Você entendeu que Deus não quer deixar você do jeito que está, mas quer mudar a sua vida. E por isso deu o único filho dele na cruz do Calvário para pagar os teus pecados? Hoje o Senhor nos ensina como nos relacionarmos com Jesus. Em primeiro lugar, o texto disse: aproxime-se dele. Em segundo lugar, o texto disse: agradeça a Deus. Mas a pergunta existencial ainda salta diante de nós: como nos relacionarmos com Jesus? O texto nos diz: proclame o seu evangelho. Como nos relacionarmos com Jesus? Proclame o seu evangelho. Vamos ler todo o versículo 38. Leamos. Assim diz a palavra do Senhor. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Que bênção maravilhosa, irmãos. Ana se aproximou, ela viu o Salvador, ela se relacionou com ele. Ana agradeceu a Deus pela sua fidelidade, mas ela não quis guardar a salvação somente para ela. Ela não foi egoísta. Ela não foi agente secreto de Jesus, ela não foi 007 espiritual. O texto nos diz que Ana irrompe num rio caudaloso de proclamação, falando a respeito do menino a todos aqueles que ali estavam e esperavam a redenção, a libertação de Jerusalém. Ela dizia: pessoal, preste atenção aqui, hoje vocês vieram no templo oferecer um sacrifício, mas eu quero contar a maior notícia a todos vocês. Aqui está o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos libertar de todos os nossos pecados. Deus é fiel, Ele cumpriu as suas promessas. Arrependam-se, creiam neste menino. Ele é o Salvador do mundo, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias, Ele vai ser o libertador desta nação. Louvado seja Deus, Ele nos libertou, Ele nos deu a salvação, Ele é o Deus fiel. Meus irmãos, se nós entendemos o tamanho da salvação que recebemos, nós não temos o direito de ficar calados. Nossos amigos deste mundo caminham a passos largos para o inferno. Nós vemos nossos amigos vivendo uma vida deprimida, muitas vezes entregues, alguns deles, às drogas, outros vivendo numa vida de relacionamento pecaminoso e com o coração deprimido, tristes, pecando contra si mesmos e não sabem por quê. Você pode contar para os seus amigos o seguinte: que o Messias chegou, que aquele que pode resolver os problemas mais existenciais, aquele que pode pagar os pecados deles, aquele que pode trazer paz para suas consciências, aquele que de fato pode mudar a vida deles, veio a este mundo e morreu na cruz para nos salvar. Você tem o evangelho que pode mudar o seu bairro, que pode mudar a sua família, que pode mudar a sua cidade, que pode salvar os seus amigos. Se você quer ter um relacionamento vivo e pessoal com Cristo, e se você foi transformado por Ele, você não pode guardar esse evangelho somente para si, mas você tem que proclamá-lo a toda criatura. Você pode dizer que Deus é santo, que você pecou, que Deus mandou Jesus para morrer na cruz por nós, e que todo aquele que se arrepender e crer em Jesus, como Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, como o único Salvador, como o único mediador entre Deus e os homens, todo aquele que crer em Jesus vai ser salvo. Você tem compartilhado esse evangelho com alguém? Você tem compartilhado esse evangelho com seus amigos? Ah, meus queridos amigos e irmãos, nós somos como os arautos da antiguidade. Esse é o seu chamado como crente. Os reis da antiguidade, quando tinham reinos grandiosos, montavam seus arautos em cavalos e os mandavam proclamar os seus desígnios e as suas vitórias nos rincões do seu reino. Então imagine comigo que um grande rei, o maior de todos os reis, conquistou o seu reino e dominou o mundo inteiro. E ele então chamou os seus arautos e mandou os seus arautos irem pelo mundo. E os arautos então chegavam naquelas vilas pequenas e tocavam a trombeta. Pararam, pararam, pam, 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 pam. E o arauto começa a dizer: eis que o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso Senhor, conquistou o domínio sobre todos os reinos da terra.
Mas ele é extremamente misericordioso e chama a todos aqueles que eram seus inimigos, que se arrependam dos seus pecados e submetam-se ao amor, à bondade e ao domínio deste Rei. Todo aquele que se arrepender e crer no Senhor Jesus como seu Rei e Salvador será perdoado de todos os seus pecados, poderá viver debaixo da bênção de Deus neste reino e então terá a bênção da vida eterna. Mas todos aqueles que se arrependerem e não se submeterem ao domínio deste rei e ousarem contra ele, sofrerão o peso da espada da ira do rei. Eis que o rei é misericordioso, ele vos dá uma tremenda oportunidade. O que fareis diante da bondade deste rei? Nós somos os arautos, nós somos as testemunhas. Agora, se nós não pregarmos o evangelho, irmãos, quem pregará? Nós estamos vendo a deterioração da nossa sociedade. Comparado com outros lugares do Brasil, o evangelicalismo em São Paulo já parece muito com o evangelicalismo europeu. Para que você tenha ideia, em todos os outros lugares do Brasil, tirando o Rio e São Paulo, as pessoas vão no culto 2 vezes, a igreja lota de manhã e à noite. Aqui o secularismo já é tão grande que você já se acha católico. Veio na igreja uma vez, no domingo está bom, não precisa voltar à noite. E o dia do Senhor. Isso é evidência de secularismo. A igreja já não atua como há 50 anos atrás. O que pode mudar o secularismo dessa sociedade? É a pregação do amor de Deus, que deu a vida através do seu Filho na cruz do Calvário, para pagar os nossos pecados. Que neste Natal você tome a decisão de, em 2023, parar de olhar só para o seu próprio umbigo e entender que há vida além da morte. E que você proclame aos seus amigos e ao mundo inteiro que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que você pare de olhar para o seu próprio umbigo e que 2023 para você seja um ano de dizer a todos o quanto Deus nos amou e como Ele deu Jesus na cruz para nos salvar. Ao final desta mensagem eu quero perguntar a você: como está o seu relacionamento com o Senhor Jesus? Nessa manhã o Senhor quer te perdoar de todos os seus pecados. Ainda que você seja da igreja, você tem vivido como mundano muitas vezes. Hoje o Senhor está dizendo: aproxime-se de mim. Hoje o Senhor está dizendo: agradeça porque eu te amei e dei a vida na cruz por você. Hoje o Senhor diz a você: pare de viver para si mesmo e levante-se para proclamar o meu evangelho a todos aqueles que precisam de salvação. Como você vai se relacionar com Jesus depois desta mensagem? Como nos relacionarmos com Jesus? Aproxime-se dele, agradeça a Deus, proclame o evangelho.